Olá pessoal, estou aqui como prometido para mais uma aula que é a continuação das leis de Coffey, né? Como foi a última aula, e eu acredito que precisamos apurar nossas análises em cima dessa teoria de Coffey, porque uma das principais leis de Coffey, né? Ele fala da terceira lei de Coffey, que ela se trata da lei do esforço versus resultado, né? Porque ele tratou do que? Acumulação, né? Que seria isso aqui, ó, uma acumulação e depois uma distribuição que para sairmos dessas ter as tendências, nós precisamos, segundo ele, na terceira lei de Coffey, né, que ele afirma que as alterações no preço de um bem são resultados de um esforço que é representado pelo volume de negociação ou volume de trade, né, como quiserem. Se a ação do preço estiver em harmonia com o volume, há uma boa chance de haver uma tendência ou continuar uma tendência, né? Por outro lado, se o volume e o preço apresentarem uma divergência significativa, é provável que a tendência do mercado se interrompa ou mude de direção. Então, pessoal, o que diz essa terceira lei do esforço versus resultado? Esse aqui é o mercado do dia 23, sexta-feira, que eu coloquei aqui e tracei já algumas áreas, né? Como está aqui na baixa, o mercado abriu em gap de continuidade, né? Não teve gap, foi uma continuidade. Pode ver que o volume estava baixo, né? Aqui, ó, teve só um pequeno volume e o mercado desceu praticamente sem nada, pessoal. Aqui, ó, lote, negociação 14, 140, olha lá, ó, são super baixos, olha lá, um negócio. Então, quer dizer, o mercado ainda não estava definido. Então, manteve uma acumulação aqui de negócios, né? Uma região de acumulação aqui na baixa. Para que ele houvesse essa tendência, precisaria ter essa lei de Coffey bem feita, que seria a lei do esforço de quem? Dos compradores, e eles obterem resultados para poder levar esse mercado para cima, ou os vendedores manterem nessa região ou abaixo. Pessoal, Coffey fez esse estudo, né, para sua terceira lei, né, que ele coloca nas leis de Coffey, em 1930, pessoal. Né, como foi dito lá no primeiro vídeo que eu estava explicando quem foi Coffey. E aí surgiu um cara, e ele chamado David Weiss, ou David H. Weiss. Foi um grande analista americano que nos anos de 84, 1984, conheceu o estudo de Coffey e fez um treinamento sobre toda a teoria dele. E o cara se encantou. Só que ele, como um analista financeiro, ele falou, poxa, para que haja uma lei do esforço versus resultado, né? Oferta, demanda, né? Uma acumulação, eu preciso ter volume de negociações. Senão isso não acontece. Se acontecer grandes volumes e o preço não anda, pessoal, o que seria isso? Os vendedores estão batendo, começa a crescer essas barras de volume aqui embaixo, né? E o preço não desce. Ele está sendo absorvido naquele nível de preço, ok? Então, o que
David Weiss percebeu? Se eu começo a ter níveis de interesse, de esforço, tanto, vamos falar de compra agora, né? Para comprar, e começa a ter resultado, as boletas vão batendo, vai comprando, aí começa a consumir os níveis, e com isso ele busca novos níveis. Por quê? O esforço dos compradores está tendo um resultado, né? Então, esse David Weiss, analista americano, lá em 1984, ele fez esse indicador. Não existia coisas eletrônicas, mas ele fez essa análise desse indicador que ele chamou do quê? Weiss Wave Volume. Por isso que ele chama, pessoal, ele tem o nome desse indicador do que? De W V. Por isso que ele é WWV, que é Wave Volume. Então, o nome dele, uma onda, né, de volume, uma onda de volume. Então, David Weiss, Richard Koff, né, mas David Weiss, ele percebeu, tá, que se houver volume com esforço, eu vou obter resultado. Então, não interpretam mal o indicador. Não use o indicador como setup, mas como análise. Porque se esse cara inventou lá em 1984, teve significado para o mercado financeiro. E eu coloquei de propósito aqui a barra de volume, tá? Para que vocês vejam que há uma interação entre eles. Percebam aqui, olha aqui o mercado, não houve interesse aqui muito, aqui praticamente não teve volume algum, ele se manteve aqui embaixo, e aí os compradores, os vendedores, né, começaram a teve mais vendedor aqui segurando, mas se eu for ver o volume de negociação, olha lá, ó, 571 negócios, 1K aqui para segurar a posição. Então, essa região se acumulou até começar o que? Os compradores começarem aqui, ó, começarem a atuar, ok? Começarem a atuar, olha lá, ó, e manter esse nível. Repare agora, pessoal, aqui, ó, aonde houve esse rompimento do topo do caixote. Pode ver que ele teve 2K, só que já teve a contraparte, né? Aqui, ó, 3K, né? Então, do jeito que levou, absorveu aqui, os vendedores trouxeram para baixo de novo, em 2K de contratos negociados. Repare, olha como ele fala, comprador atuou, vendedor também atuou, tá? Segurando, olha aqui uma região de absorção, ok? Olha lá, ó, teve, segurou, olha o nível aqui, ó, olha o nível aqui. E aí, pessoal, perceba o seguinte, quando houve, aqui, ó, tentar trazer o mais rápido possível, pessoal, aqui, ó, olha a atuação no volume e olha a parte crescente da onda de comprador, que foi nada mais, nada menos
do que isso aqui, ó. Até esse instante aqui. O que a gente pode tirar de análise? O que aconteceu nesse exato nível de preço aqui? Compradores vieram, vendedores começaram a atuar, mas também, olha aqui, caindo, depois subindo. Aí entrou mais vendedor, que onde segurou o preço aqui, ó. Só que olha, os vendedores aqui começaram a querer bater. O preço desceu, pessoal? Não. Então quer dizer que houve um esforço dos vendedores, mas o preço não desceu. O que acontece? Isso que aconteceu aqui. Esse gráfico é de 8P, tá? Então imagine, 8P são 4 pontos. Dentro desse cara aqui dentro, ó, são 4 pontos. Se você olhar no VWAP e no Times and Trades, foi uma região de troca de contrato. Aonde chegou nesse nível, agora, aqui, ó, repare o seguinte, ó, a onda crescente levou para esse nível, caiu por quê? Porque começou a atuar um pouco dos vendedores, só que os vendedores vieram até onde? Pode ver que se existiu pavio aqui, é porque ele desceu até aqui, só que nesse último indica que quando ele desceu esse pavio até esse nível aqui, ó, até esse nível aqui, esse nível, tá? É esse cara aqui, ó. O que começou a acontecer nesse nível? Os compradores começaram a fazer o seu esforço. E aonde ele obteve essa subida? Deu uma segurada no próximo nível. E olha aqui, pessoal. A briga nesse nível de preço de 4 pontos. E nossos amigos aqui, ó, olha que interessante. Se eu pegar essa região aqui, ó, olha quando começa a atuar um pouco, olha que dá a descida dos volumes, aonde cessa a intenção de subir a partir daqui e começa a entrar quem? O volume crescente de vendedores. Olha aqui, ó. Então quer dizer que a lei de Coffey tem tudo a ver com o esforço do resultado versus resultados com volume. Se não houver um volume, não vai conseguir. Pera, mas tem que ter o esforço, tá? Junto com o volume para obter esse resultado. Olha, pessoal, a partir desse momento aqui, ó, dessa acumulação aqui, ó, desse nível de preço, ó, por que esse pavio? Por causa desse cara aqui, ó. Esse cara atuou aqui, ó. Ó, eles começaram aqui, 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 começou a crescer. Olha, só que se você pegar e olhar essa barra aqui, ó,
Tem mais vendedor ou comprador? Essa onda está dizendo que tem mais compradores querendo que esse cara suba. Conseguiram ver, pessoal? Aqui, ó. Muita gente leva isso aqui como setup, mas isso aqui é uma análise de esforço versus volume, com volume para obter resultado. Olha esse cara aqui, ó. Essa barrona, que é nada mais do que... Deixa eu dar uma apagada aqui, pessoal. Vou pegar aqui para vocês verem. Essa barrona aqui, ó. Vamos pegar daqui. Olha onde ele atua. Os vendedores conseguiram baixar os níveis de preço, ok? Como você sabe? Olha aqui, ó. Olha o paviozão que fez aqui. Então quer dizer que os compradores tentaram levar, começou a atuar esse cara, não teve força, esse, e aí veio a pancada, que desceu até aqui. Só que concorda que chegou aqui, ó, nesse nível aqui, não conseguiram obter mais resultado, ou o esforço dos vendedores não teve. Houve o que, pessoal? Houve absorção aqui nesse nível. Então, pessoal, entendam que o David Weiss, ele pegou a lei de Goff e fez uma correlação com o volume. Se houver esforço, oferta e demanda também, né? Haverá com volume o resultado daquela tendência. Mas se tem comprador cada vez tomando e não sobe, quer dizer o quê? Está tendo uma absorção naquele nível de preço, e a hora que o comprador cansar ou parar, o vendedor joga o preço para baixo. E assim vice-versa. Ok? Então, os níveis que a gente precisa entender. Por que houve essa absorção aqui, logo acima mais uma absorção, e aí ele vai para outro nível, e lá em cima ele começa, tem toda essa tendência, houve uma intenção. Então, quem veio, se eu pegar aqui, então, se eu pegar aqui e fizer uma análise daqui até essa parte aqui, ó, deixa eu pegar aqui certinho. Se eu pegar daqui, ó, até essa parte aqui, quem teve mais força? Vocês conseguem enxergar? É vendedor ou é comprador? É comprador, né, pessoal? Olha, ok? Por isso, quando ele pega aqui, ó, ele consegue levar, olha, até lá em cima. E aonde começa? Perder a força para levar esse mercado para cima naquele nível. E começa a atuar quem? Os vendedores. Que na realidade os compradores estão realizando toda
a subida, né? E aí começa a ter interesse de mudar a tendência, aonde, por isso que aqui em cima, igual a primeira aula, diz que aqui é uma realização. E olha, ele busca níveis mais abaixos, mantém nesse nível aqui uma realização, né? E o mercado, se você tiver paciência de fazer, tá certo, isso aqui já é quase 5 horas da tarde, mas reparem, após esse nível, aqui pessoal, aqui ó, quem começa a atuar? Olha aqui ó, deixa bem retinho, olha aonde começa a crescer os vendedores para trazer o que? Só para baixo. E aí tem o esforço versus o resultado com os volumes para trazer o que? Aqui ó, as vendas para o nível onde parou. Ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, que eu prometi. Se eu entender como fazer essas análises, com o mercado rolando, eu consigo observar esses detalhes e evitar às vezes muitos stops, muitas condições de calor, porque se eu perceber a hora que começa a entrar volume, que eu começo a pegar aqui exemplo, começo a entender aonde os volumes começam a atuar junto com a intenção do mercado naquele nível de preço, eu consigo identificar as saídas dos caixotes e perceber aonde, por exemplo, aqui ó, pessoal, se eu tivesse que entrar aqui, vamos supor, entrar aqui, meu stop estaria abaixo desse cara. Por quê? Ele já estava nesse nível, saiu, buscou patamares, não conseguiu trazer aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, quem está no comando? Olha aqui. Olha onde atuou os volumes de venda. E olha quem está tomando. Você entendeu, pessoal? E se eu coloco o meu stop, se eu consigo identificar e consigo colocar de acordo meu stop, meu stop abaixo aqui desse cara, então imagine o seguinte, pessoal, aqui ó, meu stop aqui, tô colocando sem medir, tá, pessoal? Aonde foi que veio buscar o meu stop? Porque eu estou identificando quem? Que o volume a partir da minha entrada aqui é mais comprador. A única barra que começa a ter um significado, essa aqui, ó, que é basicamente nesse cara, qual análise eu faria? Repare o seguinte, o mercado jogou para cá.
tentou trazer aqui. Aqui, ó. Olha, cadê a continuação da barra? De volume de vendas. Olha quem entrou aqui embaixo. Pequenininho, mas começou a jogar esse mercado. Olha aqui. Quando chegasse no começo dessa barra aqui, ó, que ela estaria aqui, ó. Olha quem está aqui. Tem alguma barra vermelha de volume de vendedor? Olha aqui os vendedores. Vendedores que seriam os volumes de vendas. Então, eu percebo através dessa análise de esforço versus resultado com volume, a tendência que esse mercado quer ir. Vou pegar aqui, pessoal, aqui, ó, o mercado parou aqui, ó, ele veio até aqui em cima. Pessoal, quando sair dessa barra e começar a fazer isso, ó, eu já começo aqui perceber o que? Uma exaustão do movimento. Ele chegou aqui e aqui nesse pedaço aqui, ó, já começou a cair. A divergência com o sentido. E aí eu olho o wave, né? Eu vejo que a atuação dos compradores parou. E quem começa? Vendedor. Aqui, ó. E ó. Aí para segurar nesse nível aqui, entrou dois volumes altos para segurar nesse nível de preço. E depois você começa a fazer outra análise desse cara aqui, ó. Desse cara aqui, ó. Agora vocês olham, quem está atuando aqui? O que vocês acham? Mais comprador ou mais vendedor? Por isso que esse mercado entrou a partir daqui. O mercado segurou, porque estava tendo atuação dos vendedores. E quando chegou nesse aqui, ó, crescimento de volume de vendas, com o wave confirmando, né? O mercado rompe esse cara aqui e vem parar aqui. Ok, pessoal? Fica aí então a explicação, desculpa, dessa terceira lei de Coffey, e junto, volto a dizer, com um indicador que não é para entender como setup, mas como análise do preço pelo volume e pelo esforço, tá? Para que você tome as suas decisões quando estiver na região que você quer. Com isso vai te ajudar a sua assertividade e passar menos calor nesse mercado, ok? Outro detalhe, pessoal, que eu quero que vocês, assim, eu tô já para a próxima aula, tá? Eu quero mostrar para vocês que alguns indicadores, eu concordo que está atrasado, porque depende, mas eu quero que vocês entendam que indicadores, os mais antigos, eles têm significado. E é isso que é importante para vocês saberem. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma média móvel exponencial de 7. Quem inventou essa média móvel de 7 foi JP Morgan. Pessoal, quem é JP Morgan hoje? Não precisa falar, né? O gigante que é uma JP Morgan. E o JP Morgan, lá na 1930, 40, quando estava tendo as bolsas, ele criou esse acompanhamento
tá? Dessa média de 7 períodos, tá? Em crescimento exponencial, porque ele acompanha bem justo ao preço. Bem justo ao preço, tá? E ele chamava essa média de média de orientação de um pullback. Por quê? Por ela acompanhar muito perto do preço, né? Ela servia como um referencial de um possível pullback. E eu vou explicar isso nas outras aulas, tá? Mas é um JP Morgan que fez uma coisa dessa. E o famoso WWV, que é que é um indicador de ondas de volume, o David Weiss, fez baseado na teoria de Wyckoff. Ele não fez como setup, ele fez como analista que ele era, um grande analista americano. Vocês podem pesquisar aí no Google, tá? E vocês vão ver, tem um livro dele também, que ele explica que ele se encantou com essa teoria de Wyckoff, e ela se torna muito assertiva quando usada como análise e não como setup, ok? E uma coisa que eu vou dar uma palhinha para vocês da próxima aula, exemplo, tá? Que eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, só uma canja. Imagine esse mercado, pessoal, que foi do dia 22, na quinta-feira, ok? Na quinta-feira, tá? Deixa eu puxar isso aqui para cá, colocar aqui na base, vou tirar esses indicadores, não precisa deles. Se a gente está falando de Wyckoff, a gente tem que falar sobre acumulações, distribuições, ou chamados também de caixotes, né? Como eu fazer isso? Através de uma ferramenta que tem aqui. Só que, calma, antes que alguém fique bravo. Fibonacci. Só que, entenda Fibonacci, pode ver que eu não tenho as porcentagens. Eu não quero ver a expansão de Fibonacci, a retração de Fibonacci. Não, nada disso, pessoal. Mas que Fibonacci, pessoal, matematicamente se constrói casas, prédios, tudo tem a matemática de Fibonacci, mas eu quero usar ela como uma ferramenta que pode ser muito útil para vocês, como volatilidade e canais. Por exemplo, esse mercado abriu aqui, ó, 9 horas da quinta-feira. Vamos supor que eu tivesse à noite fazendo análise. Eu levo lá em cima, pode ver que só é preço. O que me interessa é preço. Eu tirei as porcentagens de Fibonacci. Não é isso que eu quero ver, tá? Aí eu pego e levo no paviozinho aqui, vai. Tudo bem? Ok, pessoal? Aí o que eu faço? Eu tenho esse canal onde da ferramenta Fibonacci. Eu pego, tá? E faço isso, ó. Pego uma linha, coloco lá em cima, que é uma possível volatilidade, tá? Coloco aqui, coloco aqui, coloco aqui e coloco na volatilidade aonde chegou o preço. Eu vou pegar, tá vendo aqui, pessoal? É uma palhinha. Eu vou prever que esse cara possa, se ele abrir para baixo, eu vou prever, pessoal, estou fazendo uma palhinha rápida, tá? Coloquei no nível do fechamento,
da mínima. Peguei aqui, colocar aqui e vou colocar outro lá embaixo. Vamos supor que esse cara, opa, aqui, vamos supor que esse cara, ele venha trabalhar a volatilidade aqui embaixo. Tá vendo que eu levo a volatilidade, ó, essa volatilidade aqui embaixo, aqui, ó, desculpa, no fechamento do dia, aqui, ó. Aí eu pego de novo, faço a linha, coloco aqui embaixo, coloco aqui e coloco aqui. Pessoal, estou fazendo do dia anterior de sexta-feira, tá? E vamos supor que ele trabalhe nesse topo da tarde aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, aqui, ó. Aqui. E eu fico, colocar ele aqui nesse topinho e vou colocar mais uma linha aqui. Pessoal, isso aqui são estudos juntando com Wyckoff e David Weiss, que são os precursores de suportes e resistências, tá? São eles que praticamente, junto com como se diz, precursores, acho que é a palavra mais certa, tá? Com Down, criou lá os topos, né? Acabou se criando regiões onde se criava os suportes e resistências de níveis de preço, tá? E essa do Fibonacci, ele retrata canais, que é onde possivelmente o preço possa vir trabalhar usando dessa maneira. Agora eu vou puxar aqui para baixo de novo. Pessoal, eu fiz mais ou menos aqui, ó, nem fiz para cima, tá? Então, para cima faria a mesma coisa, levaria, é uma palhinha para a próxima aula. Vamos começar a andar no mercado, como foi sexta-feira? Aí, ó. Pessoal, dá uma olhada. Olha, pessoal, aonde está trabalhando. Olha, eu não fiz lá para cima, mas olha onde ele veio trabalhar. E olha onde parou, pessoal. Então, essa é uma palhinha para a próxima aula. A gente vai trabalhar isso, vai saber fazer uma análise melhor. Agradeço muito, tá? Espero ter ajudado aí eu estou fazendo hoje, dia 25/4, eu estou fazendo meus estudos, né? Para semana, traçando aqui possíveis pontos, canais, tá? Então eu achei legal fazer isso para ajudá-los a entender também a continuação de Wyckoff, falando um pouco de David Weiss, do seu WWV, e uma palhinha do que esse Fibonacci, a ferramenta, pode ser útil para a gente traçar níveis de volatilidade. Obrigado, pessoal. Estamos aí para a próxima. Quem gostou, deixa o seu like. Quem não gostou, tudo bem, deixar seu dislike. E se gostou, por favor, compartilhe com seus amigos, que isso pode vir ajudar alguém no futuro aí que está perdido. Mas Paulo, você está trabalhando com gráfico de pontos. Tudo bem, pessoal. Quer colocar uns 5? Olha lá. Olha lá, ó, os níveis. Quer colocar um 10 minutos? Tá aí, pessoal. Aqui, ó. Ó, as áreas de trabalho que a gente traçou, né? Quer trabalhar com 8R? Tá aí, ó. Ó os caixotes, ó os níveis. Então, pessoal, eu uso o gráfico de pontos para achar essas regiões mais fáceis. Mas quem faça no gráfico que você acha, que você consegue enxergar, e leva para o gráfico que você trabalha. Não vai modificar nada. Aí são pequenos ajustes só. Tá bom?
Muito obrigado. Por favor, deixe os seus comentários, faça suas solicitações. É um prazer sempre estar fazendo aulas que possam vir ajudar vocês nesse mercado de dólar. Muito obrigado, um abraço, até a próxima.